Política, questões ambientais e investimento. Investimento eu quero que vocês entendam sobre negócios os mais diversos. Como que isso tudo se conecta e é disso que eu quero falar um pouquinho com vocês, tá? Então, hoje vamos explicar qual que é a conexão entre esses três atores de política, meio ambiente e questões de investimento e novos negócios para você ficar inteirado e tomar certos cuidados para você não ter problemas no futuro. Vem comigo. Desses três atores, política, meio ambiente e negócios, nós precisamos entender como que elas se relacionam. Obviamente que questões políticas influenciam em várias coisas em nosso país, não só no Brasil, mas como em vários outros países. A política, ela cria um certo normativo que afeta diretamente nas questões ambientais, no licenciamento, na questão de outorga, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Então, essa conexão entre questões ambientais e política, ela é muito forte. Entra um governo mais de direita, ele vai tentar ser mais liberal, ele vai tentar facilitar um pouco mais as questões ambientais. Entra um modelo de governo mais à esquerda, mais com preocupações ambientais, ele vai tentar segurar um pouco mais, tendo todo o debate dentro das câmaras legislativas do Brasil e nos estados, né? Então, obviamente que fica claro essa relação entre esses dois atores, né? Entre esses dois ramos diferentes. Quando a gente fala de questões políticas relacionadas com negócios, também a gente consegue entender, consegue visualizar que a estratégia política afeta diretamente no resultado de novos negócios. Então, muitas vezes, quando você vai abrir um novo negócio, você tem que levar em consideração as ideias políticas, o cenário político atual, melhor dizendo, né? Que você, obviamente, pode ter projeções melhores, pode usar desse momento para investir em questões mais ligadas à estratégia política daquele momento e, obviamente, você tem que levar isso em consideração para não ter problemas e, ao mesmo tempo, poder surfar nessa onda. E, da mesma forma, a gente tem que conseguir entender como que negócios e investimentos se relacionam com as questões ambientais. E aí a gente tem que sim visualizar que as questões ambientais afetam diretamente novos negócios, aquisições de fazendas, dentre várias outras coisas que podem ser afetadas com a questão ambiental no seu empreendimento ou no seu futuro empreendimento que talvez você queira comprar. Então, deixar de considerar esses pilares, né, essas relações, pode te trazer futuros problemas e, da mesma forma, pode, se você observar tudo isso, você pode surfar uma boa onda e se beneficiar dessas relações para que você possa, sim, obter melhores resultados tanto no seu negócio quanto sem deixar de preservar o meio ambiente, sem deixar de cuidar do meio ambiente e tendo ali todas as questões observadas para um bom resultado financeiro e evitar dor de cabeça no futuro. Então, vamos tentar aprofundar um pouco mais nesse entendimento para a gente poder, sim, nos inteirar e entender como que essa conexão pode se dar bem melhor para você ter um melhor resultado no seu empreendimento. Quando a gente fala da conexão política, meio ambiente, questões ambientais, né, a gente tem que entender que a política, ela palpita em vários aspectos nas questões ambientais, tanto na questão do licenciamento, quanto nas questões sobre o uso de água, também quanto às questões de desmate de floresta. Então, tudo isso são pautas que sofrem influência política, não só na criação de normativos ou criação de leis, né? A exemplo, nós tivemos o exemplo recente da lei, a Lei Geral do Licenciamento, que foi aprovada no Senado, mas também com normativos infralegais que os ministérios do meio ambiente ou os demais ministérios ou secretarias estaduais de meio ambiente publicam, que isso afeta diretamente, a depender da vontade política, melhores ou piores regras ambientais. Então, é importante a gente entender que essa conexão ela é muito mais próxima do que a gente imagina. Obviamente que muitas alterações de legislação ou de normativos específicos demandam um debate muito grande com a sociedade civil, assim como com os defensores do meio ambiente. Mas, em muitos casos, já vivemos isso no passado, onde a sociedade não era consultada e era observada somente
a vontade política para facilitar questões ambientais ou desconsiderar questões ambientais. Então, a gente tem que entender que sim, essa relação existe e não podemos negligenciar que isso acontece. Da mesma forma que questões ambientais se relacionam muito proximamente com as questões de investimentos e novos negócios. Notadamente, se você comprar uma fazenda ou for investir em um novo ramo, você tem que considerar quais são os desafios ambientais desse ramo. Se você desconsiderar isso, muito provavelmente você vai ter alguns sustos pela frente. Então, as questões ambientais, os passivos ambientais ou até o regramento que você vai ter que atender nas questões ambientais para esse negócio, para um novo negócio ou fazenda ou o que for, vão impactar diretamente no resultado financeiro do seu negócio. E aí a gente precisa entender como se fosse uma regra de fácil ou difícil. O que é mais fácil, ou o que é mais viável financeiramente, versus o que é mais desafiador no que tange as questões ambientais e, da mesma forma, podem ser ou podem trazer o melhor ou pior resultado. Você precisa avaliar isso e entender que essa relação do meio ambiente, ela existe em vários cenários. Quando a gente fala em facilidade ou dificuldade de desmate, eu vou dar o exemplo aqui de uma fazenda que você está comprando que está na floresta amazônica, está na floresta amazônica. Lá existe todo um debate para não se fazer o desmate lá. E a sociedade civil tem lutado muito para preservar a floresta amazônica. Mas, da mesma forma, aquelas áreas que podem ser licenciadas, você compra uma fazenda de 100 hectares e você vai poder desmatar somente 20. Então, isso, obviamente, vai afetar diretamente no seu investimento, no futuro do seu negócio. Então, obviamente, essas questões devem ser consideradas. Da mesma forma que se a gente não considerar que existe uma relação muito próxima entre política e o negócio em si, o investimento em si, a gente pode acabar desconsiderando potenciais negócios ou dificuldades que vão ter pela frente em razão da vontade política. E aí, muitas vezes, a gente, Tobias, é muito distante, a gente não vai ter esse impacto dessa forma. Mas aí, eu vou trazer um exemplo para vocês que pode, sim, afetar e mudar a sua cabeça. Muitas vezes, você tem uma fazenda e essa fazenda está numa região muito pouco desenvolvida. Somente através de uma vontade política, um pequeno ato político, você pode desenvolver um projeto junto ao governo que ele vai passar uma estrada próxima à sua fazenda. Obviamente que isso vai trazer um resultado financeiro para o seu negócio muito melhor. A própria valorização da sua fazenda vai ser maiorada. Então, obviamente, essa relação política existe diretamente próximo ao seu negócio. Então, a gente não pode desconsiderar essa questão para que você também, obviamente, tenha sucesso e não tenha dor de cabeça no futuro. Na minha visão, a relação que tem maior conexão e a gente tem que dar maior importância para ela é a conexão de questões ambientais diretamente relacionadas com o seu negócio, com o seu investimento. Quando a gente fala em investimento, todo mundo remete a questões de investimento no mercado financeiro, coisas nessa direção. E aí eu quero aprofundar um pouquinho nisso com vocês, para vocês entenderem que até no mercado financeiro, que muitas vezes é algo distante do nosso dia a dia, existe um conceito de empresas sustentáveis e empresas que têm a certificação ESG, Environmental, Social and Governance. A primeira palavra, que é o environmental, remete às questões ambientais da empresa. Então, a empresa que tem essa certificação, ela tem linhas de investimento mundiais que investem diretamente nessa empresa. Tendo isso, qual que é o resultado? O valor da ação sempre está em bons patamares. Se ela perde essa certificação em razão de um acidente, em razão de um derramamento de óleo, ela vai sofrer impacto e os investidores, por perder a certificação ESG, eles vão tirar o capital de lá, os fundos vão tirar o capital de lá e, obviamente, a empresa vai cair o valor da ação da empresa. Então, mas ainda assim eu quero trazer para mais perto da gente. Como que essa relação de meio ambiente, de questões ambientais pode afetar no seu negócio? E aí eu quero falar de uma questão muito simples. Quando você compra uma fazenda, se você não observar as questões ambientais dessa fazenda, você pode estar comprando um passivo
O passivo o que que é? É um problema. Você pode estar comprando um problema que essa fazenda já tem ali natural, ou tem às vezes uma área que está bloqueada no sistema de desmate, né? Você pode ter esse problema para resolver e obviamente que isso vai trazer menos resultado financeiro para você no futuro. E outro exemplo que é muito importante a gente levar em conta é que fazendas, quando você compra terra nua, sem nenhum tipo de investimento, sem nenhum outorga, sem nenhum licenciamento, quando você consegue regularizar essa fazenda, consegue colocar outorga, consegue colocar uma licença rodando, todos os controles sendo praticados, o valor de venda dessa fazenda hoje ele é maiorado. É muito importante, grandes fundos vêm comprando fazendas pelas regiões do Brasil, né? Aqui em Paracatu já tem alguns exemplos como esse, no Goiás também tem alguns exemplos, que grandes fundos vêm e compram grandes fazendas, mas eles buscam sempre fazendas que estão regulares, mas que ainda tem oportunidade de melhoria. Então eles vêm, regularizam essa fazenda e obviamente que o negócio passa a ter uma valorização de até 60% a partir do momento que você consegue novas regularizações da área. Então esse ponto é muito importante levar em consideração para que você também, pequeno produtor ou médio produtor, até grande produtor que está nos assistindo, entenda que você não pode perder aquele licenciamento que você tem ou deixar de regularizar a sua fazenda para ter sim um valor de venda melhor. Talvez hoje você não pense em vender, né? Talvez hoje você não está pensando nisso, mas obviamente que em algum momento você pode surgir com alguma proposta e é muito melhor ter uma proposta mais atrativa tendo a sua regularização em dias, suas outorgas em dia, sua licença em dia, para você sim ter um bom negócio nesse momento de venda que pode chegar por aí. Falando especificamente da influência política com as questões ambientais, em 2025 nós tivemos um bom exemplo, que foi o projeto de lei que foi considerado aí, né, o marco do licenciamento ambiental do Brasil. Esse marco do licenciamento ambiental ele foi um projeto que tramitava desde 2004, né, 21 anos de tramitação em Brasília, e desde 2021 teve uma repaginação, um novo número para esse projeto de lei e obviamente que agora ele avançou e conseguiu ser aprovado, tanto no Senado quanto na Câmara. Esse projeto de lei que muda a questão do licenciamento ambiental trouxe toda uma nova dinâmica no que tange o que é licença ambiental. Até as renovações de outorga, a proposta era que fosse uma renovação por ato declaratório, várias questões inovadoras vinham sendo trazidas. Depois da aprovação em ambas as casas, o governo Lula vetou 63 partes desse projeto de lei e pautou na Câmara dos Deputados medida provisória para que o projeto de lei possa funcionar. Depois dos vetos tem que ter alguns ajustes ali. Então, obviamente que sem vontade política, esse projeto de lei não teria passado. Muitas questões colocadas ali por Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, várias questões feitas pelo Hugo Mota, também presidente da Câmara dos Deputados, se não fosse a vontade política, o projeto não tinha avançado. E isso muda totalmente a dinâmica do licenciamento ambiental, desonerando diretamente o empreendedor. Quando você desonera o empreendedor, facilitando o licenciamento ambiental, vai mudar, obviamente, no resultado financeiro, onde aquele empreendedor não usa mais dinheiro para as questões ambientais, para controles ou para licenciamento e pode aplicar esse recurso no próprio empreendimento em novos investimentos. Então, claramente, essa mudança na esfera política, no que tange as questões ambientais, muda o resultado financeiro do empreendimento agrícola. Então, tudo isso, eu não vou entrar aqui muito na crítica ao projeto de lei, né? Existe uma série de críticas, uma série de questões que a gente é contra, mas, obviamente, aqui não é o espaço para isso, mas quero dizer para vocês que essa relação política e questões ambientais afeta diretamente no resultado da sua empresa. Então, lembramos, né? A gente tem que sempre lembrar disso, que obviamente o que a gente quer, que os empreendedores de uma forma geral querem é produzir de uma forma economicamente viável, financeiramente viável, e tudo isso afetando o seu resultado você tem que levar em consideração. Da mesma forma que questões políticas afetam diretamente também, como eu comentei anteriormente, vai afetar a construção de uma estrada, afeta o resultado do seu empreendimento, que você vai gastar menos com manutenção de veículos, você vai ter sua terra valorizada. Então, todas essas questões também é importante a gente levar em consideração para sim termos e observar aí no futuro
a viabilidade financeira desses empreendimentos que a gente está vendo em 2025, muitos passando dificuldade. Então, observemos isso para a gente não ter tanto problema. Portanto, é importante demais entendermos que existe a necessidade de observarmos esses pilares, esses 3 pilares de política, questões ambientais e investimento no seu negócio ou novos negócios, como você quiser nomear, para você entender essa conexão e observar isso não só no presente momento, mas para o futuro. Porque hoje a situação do seu empreendimento muitas vezes pode não trazer essa preocupação. Mas para as futuras gerações, para o seu filho que vai assumir empreendimento, ou para o filho do seu filho que vai ter que lidar com certos desafios, tanto na questão ambiental quanto na questão operacional do empreendimento, você tem que começar a observar isso desde agora para não passar por desafios no futuro. A questão ambiental ela vem sendo cada vez mais observada pela pauta internacional. Muitos outros países vêm observando o Brasil como modelo de preservação ambiental. E, obviamente, que quando a gente tem outros países observando, não significa que os países querem opinar, né? Significa que os países querem investir nesse modelo e traz uma série de parcerias, investimentos bilionários para o Brasil, para a gente ter esse modelo de negócio ajustado e bem apresentado como um modelo sustentável. Então a gente tem que entender que toda essa relação ambiental ela não vai morrer por agora. Pode entrar um governo de direita, pode entrar uma extrema direita, que a questão ambiental ela não pode ser desconsiderada. E quem desconsiderar isso, quem falar dessa desconsideração, com certeza vai dar com os burros na água. Porque a questão ambiental é uma pauta central da agora para frente, principalmente quando a gente considera as mudanças climáticas. Então, não deixe de considerar isso, considere a sinergia entre esses pilares, essa relação para que você, acompanhado de uma boa consultoria, acompanhado de uma boa assessoria, possa planejar não só o presente, mas o futuro também do seu empreendimento. Então, a mensagem desse vídeo é exatamente você considerar esses pilares e a sinergia e a influência que eles têm entre si para você não ter problema no futuro e, obviamente, poder desfrutar de um bom momento, de uma boa produção, de um bom resultado financeiro e, obviamente, cumprir o seu papel na sociedade. Era isso que eu queria trazer para vocês. Foi um prazer trazer isso, falar de um tema tão gostoso, né, dessa sinergia que existe. E, obviamente, que estamos à disposição para que a gente possa conversar mais. Deixe seu comentário no vídeo, deixe sua pergunta, que eu faço questão de trazer para vocês as respostas, beleza? Um grande abraço e até mais!